Meus amigos, minhas amigas, meus amados, minhas amadas, a todos aqueles que estão tendo o privilégio de ouvir esse áudio, de ver esse áudio, de ouvir. Boa noite, é com prazer que eu chego à sua casa nesse primeiro dia de setembro, não é? Até que nós temos avançado no Senhor, até que Ele tem nos dado força e não pouca para que possamos avançar nele, avançar na palavra dele, avançarmos naquilo que ele tem disponível para nós, que é uma graça inaudita, né? No meio de tantas notícias ruins e tantas notícias catastróficas, nós temos uma esperança e é isso que vai justamente diferenciar nós do mundo. Ah, é, pastor? É. E eu queria chamar a atenção para o tema que eu estou colocando nessa pequena, não sei se podemos chamar de palavra, pequena resenha, pequena reflexão, acho melhor pequena reflexão. E eu dei um nome, né? O nome é A Quem Você Tem Aborrecido por Amor de Cristo Jesus. Vou repetir. A quem você tem aborrecido por amor de Cristo Jesus. Antes de falarmos alguma coisa, eu quero citar alguns trechos da palavra onde Jesus ele nos exorta a alguns entendimentos. Eu quero começar com Mateus 10:37. Mateus 10:37 diz o texto aqui, assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Fica com essa palavra, passagem. João 12:25 diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Segundo texto de João. Segundo texto em João. Em Atos 20:24 diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos só fazendo uma parada. Paulo, escrevendo aos Filipenses em 3:8, ele diz assim: e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo escrevendo a Filipenses. Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Meu Deus. Salmo 73, versículos 25 e 26 diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseja além de ti. Meu Deus. Deuteronômio 33:9 diz: aquele que disse a seu pai e sua mãe, nunca o vi, e não conheceu seus irmãos, e não estimou seus filhos, pois guardaram a tua palavra e obedeceram o teu conserto. Moisés escrevendo em Deuteronômio. O mesmo Jesus que disse em João 12:25-26, ele disse o que, pastor? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Também disse que veio a este mundo para quem tivesse vida e tivesse vida em abundância. João 10:10. Então nós podemos ver, fazer uma reflexão. O Senhor, Ele está vendo em nós, ou quer em nós, uma transformação total do nosso caráter. Uma coisa é quando nós estamos no mundo, outra coisa é quando nós servimos a Ele. E aí nós vamos ver que parece, a gente induz nesses textos, que Mateus parece que a gente tem que estar brigado com pai e mãe para seguir, né? Ele manda a gente perder essa vida aqui. Como é que é isso? Pastor, me explica o que é isso. Qual é isso? Por que
essas palavras estão sendo ditas e parece que são palavras tão fortes para nós, porque ele parece que ele tem uma repulsa e de fato tem. É por isso que eu te pergunto nessa noite, o que você tem aborrecido por amor de Cristo? A primeira coisa que você tem que aborrecer é a sua vida. É, pastor? Como assim, pastor? Se sua vida estiver ligada ao carnal, ele está mandando que nós venhamos a desligar. Todas as coisas que Jesus quis fazer de nós é uma metanoia, uma mudança de mentalidade entre o terreno e o espiritual. Não há qualquer paradoxo entre as duas passagens de Bíblia citadas, ao contrário, idênticas e complementares. O ponto a ser destacado é que o Senhor refere a dois tipos de vida. Nós temos que entender, como eu falei, tem dois tipos de vida. E você pode analisar agora, analisa comigo. Faz uma volta quando você estava servindo ao diabo. Pastor, nunca serviu o diabo? Sim. Se você não servia a Deus, você servia ao diabo. É, pastor? É. No tempo em que você era criatura, você servia o diabo. Em que sentido? Nas suas palavras, nas suas atitudes e nas suas ações. Era um mecanismo de servir a carne, de servir o mundo. Aí você transformou, você buscou a presença do Senhor e Ele te transformou. E aí Ele quer fazer com que eu e você saiamos de uma vida natural e passemos uma vida espiritual. É isso que Ele está dizendo, é esse abandono. Muitas vezes a gente não quer abandonar porque está numa situação confortável. Mas esse mês, essa vida, esse mês em Israel está se pregando sobre o arrependimento. Mês de setembro, 2020, setembro, mês do arrependimento. Então, se ainda tem algo de lastro, algo que ainda te prende a essas questões da terra, vamos entregar para o Senhor nessa noite. Então não há. Então, assim, a vida natural é relativa à sua fonte, reside nessa natureza de pecado, a qual deve ser perdida pela obra da cruz. Cristo em nós, esperança da glória. Há uma cruz, e essa cruz há uma divisão de carne para o espírito. Então o que nós temos que fazer? A primeira coisa, odiarmos o pecado, distanciarmos do pecado que habita em nós e há no mundo. A vida que é santa, espiritual, que recebemos por meio da fé em Jesus, pois é esse tipo de vida abundante que o Senhor quer para nós. Amém? A manifestação dessa vida celestial abundante impede de que circunstâncias, problemas alheios, enfermidade, desilusões, perseguições, pobreza e até mesmo tentações dessa carne. É o que quer fazer nos desligar. Muitas vezes nós somos ligados, mas o Espírito em Cristo Jesus nos força a sair dessa circunstância, a sair dessa situação de pecado, de sair dessa situação de pedinte. Estamos sempre pedindo, oração sempre pedindo, oração sempre querendo alguma coisa, oração sempre reivindicando de Deus alguma coisa. E olha que tem oração que ainda coloca Deus ainda na parede. Por que o Senhor não vê? O Senhor não olha para mim? O Senhor não me vê? Então, amado, e o Senhor, Ele coloca alguns textos para a gente ver que Ele vai maturando a gente nesse sofrimento, nessa peleja, nessa coisa. Aquele que tem carregado a cruz diariamente, tem crucificado o seu ego, seguindo o penhor do Espírito Santo por caminhar em santificação com Jesus, terá uma fonte de paz, alegria, amor, jorrando do seu interior, visando o quê? A vida eterna. Não se importa com as injustiças. Amado, deixa eu te falar. Se Jesus estivesse preocupado com a reputação dele, ele não tinha ido para a cruz. Amados, quando nós entendemos quem nós somos, nós temos que esquecer a nossa reputação. Porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. E hoje a gente se vê muito ligado à reputação. Vamos ligar à reputação,
Vamos continuar fazendo o que o Senhor mandou a gente fazer. Imagine só comigo, tem um texto interessante em Gênesis que fala da vida de José, José do Egito. O que foi? Ele fugiu da aparência do mal, foi preso. Por ter ficado preso ali, havia um que estava do lado dele, um copeiro, e foi logo liberto, um ímpio, e ele ficou. Você já perguntou por que ele ficou? Será que Deus abandonou José ali naquela prisão? Não. O Senhor estava forjando o caráter da paciência e a santificação de José. Às vezes na nossa vida também passamos por alguns momentos difíceis, mas entenda isso como forjar o caráter. Ah, é, pastor, nós temos que passar por isso? Temos que passar por isso. Porque outrora, quando éramos do mundo, o que adiantava? Nós não íamos entender um caráter forjado, porque nós estávamos servindo 100% a Satanás, estávamos 100% ali ao inimigo. Então a gente tem muita preocupação. Gente, vamos esquecer isso, em nome de Jesus. Então havia o quê? Uma preocupação de Deus com José para forjar o caráter. Os apóstolos também, quando também estavam presos, duramente perseguidos, eles perseveravam em fé, na paciência e na esperança, enquanto aqueles que os oprimiam prosperavam materialmente nesse mundo e, no entanto, não haviam alcançado a vida eterna, abundante que se possuía. Deus, Ele corrige, repreende e disciplina aqueles que são filhos dele. Amém? Você é filho do Senhor? Você é filho do Senhor? Pastor, ainda não sou. Então declara nessa noite que o Senhor é o Senhor da sua vida. Entrega a sua vida a Ele. Confessa que Ele é o Senhor da sua vida. E deixa Ele tomar conta da sua vida, literalmente. Não se esforça nos seus próprios braços. Não se esforça nos seus próprios argumentos. Ei, o Senhor te conhece. Vamos avançando nele. Vamos colocar isso diante dele. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor só sabe o que nós somos capazes. Então, as circunstâncias é que vai nos forjar. Mas nós temos que aborrecer algumas coisas. E talvez o maior aborrecimento que eu e você temos que fazer é do nosso ego. Nas tribulações crescemos. É evidente que aqueles que amam a sua vida, aqueles que amam as circunstâncias desse mundo, vai perder como está escrito. Porque é uma expectativa de uma vida eterna para mim e para você. Esquecemos, amado, aquilo que tem nos trazido preocupação, ansiedade, medo, temor. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Vamos confiar nele. Né? Vamos aí para 6 meses recluso, mas nós somos cheios de vida, cheios de paz, cheios da graça. Nada tem te faltado, nada tem nos faltado. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, qual a receita que o Senhor nos dá nessa noite para que tenhamos uma vida próxima, uma próspera e uma vida de milagre? Uma palavrinha santa chamada gratidão. Seja grato. Vamos fazer uma oração de gratidão agora? Pai, eu quero entregar essa noite ao Senhor. Senhor, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não tem demonstrado gratidão. Nós entregamos nessa noite. Ó Senhor, tira de nós, do meu coração, a ingratidão. E repousa sobre mim agora, Senhor, o teu amor, a tua graça. Senhor, me ensina a ser grato. Me ensina a falar palavras que venham encorajar o meu irmão. Me ensina a falar palavras que venham me encorajar. Me ensina a amar o próximo como a mim mesmo. Pai, Espírito Santo, que possamos ver o próximo como o Senhor vê. Senhor, que nessa noite tenhamos um dia abençoado, um mês abençoado que já começamos em Ti. Ó Senhor, nos capacita a ser gratos. Livra-nos de todo mal e purifica nossa mente, Senhor, com os teus olhos, com as tuas boas palavras. Senhor, eu quero aborrecer o mundo para conseguir em Ti uma vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, amados? Um beijão, um excelente noite e uma excelente semana para todos nós. Estamos juntos e misturados. Lembra você, domingo é dia de ceia. Prepara-te para encontrar com Israel. Amém? Deus abençoe vocês.